O estudo de hoje vai envolver o capítulo 17, capítulo 18, em Juízes. E aqui, irmãos, não temos um personagem bem definido, mas temos a atuação, a forma de pensar e de agir de algumas pessoas. E nós vamos expor isto, vamos estudar, considerar o que aqui está deixado em registro para nós. A história não é bonita, ou as histórias daqui não são bonitas, mas são um modelo. No caso, o modelo é negativo, é daquilo que nós não devemos fazer. Mas vamos estudar para aprender isto, o que não fazer. Capítulo 17. A nossa história vai começar numa casa de um homem da tribo de Efraim, chamado Mica. Dentro do estudo de hoje, este é o primeiro personagem, Mica. É uma história familiar no início, mas atentem bem para o que aqui ficou registrado. Diz a palavra assim, lendo no texto: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Vou fazer uma pausa no início desta história. Uma família, uma casa, com uma mãe e um filho. Uma mãe que espraguejava, lançava maldições, porque perdera, ou porque lhe roubaram 1.100 moedas de prata. De alguma forma o filho veio a ter isto e deu para sua mãe. E a mãe disse que aquilo era consagrado a Deus, é consagrado ao Senhor. E dessas 1.100 moedas de prata, diz a palavra no verso 4, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. O dinheiro abençoado, consagrado a Deus, segundo o dizer daquela mulher, foi colocado na mão do ourives para fazer imagens de escultura. Foi esculpida uma imagem e fundida com metal fundido também fez uma estátua, uma imagem de fundição e outra de escultura. E continua a palavra, verso 5: E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Aí está. Dentro do capítulo 17, parte da história. Num primeiro personagem chamado Mica,
e sua mãe. Uma casa onde era difícil Deus habitar, onde Deus talvez não achasse lugar, que a mulher só lançava maldições. Logo depois, nesta casa, nesta família, eles têm uma casa de deuses e fazem para si mais estátuas, para serem deuses para eles, ídolos. Vão considerando, somando os fatos. Mais ainda, este homem era da tribo de Efraim. Ele toma um de seus filhos e consagra como sacerdote. E faz utensílios, vestes, componentes da roupagem sacerdotal levítica, determinada pela lei de Israel, pela lei de Deus em Israel. Quanta coisa! E conclui esse texto dizendo que cada um fazia o que achava correto fazer. Aqui está, irmãos, o grande perigo. Cada um fazer o que acha certo. Cada um fazia segundo o que parecia direito aos seus olhos. Dentro desta história inicial, o que achamos e vemos de impropriedade, para alguém que diz servir a Deus, viver em meio a impropérios, palavras pesadas, maldições, isso não é próprio de Deus, nem servo de Deus. Nas Escrituras, Paulo depois, em uma das epístolas, chega a dizer, para deixarmos as gritarias, os gracejos, as palavras de tolo e tanta coisa mais. Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então já observamos que aquele lar não estava adequado dentro da santidade de Deus. Segundo ponto, fazendo imagens de escultura. O que pela lei de Deus, os 10 mandamentos, é proibido no mandamento segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está nos céus, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não as servirás, não te inclinarás diante delas. Tudo isso, Mica parecia desconhecer. E fazendo estátuas, ídolos, considerava isso como sendo o seu culto perfeito a Deus. A palavra já ensinava que das 12 tribos de Israel, uma delas era consagrada a Deus. Era a tribo de Levi, para atender, servir a Deus no santuário. E ensinar o povo também nas coisas de Deus. E dentro da tribo de Levi, uma família era destacada, separada para o sacerdócio, para o ofício do santuário, para ministrar diante de Deus. A esta família, aos homens, Arão e sua descendência, cabia então todo o cuidado do ritual do templo. O incenso, as lâmpadas de azeite, os pães da proposição, cabia a ele também os sacrifícios, as ofertas de manjares, holocausto, tudo isto. E aqui nós vemos alguém da tribo de Efraim separando o filho para ser sacerdote. Tudo diferente, tudo errado. Tudo errado. Irmãos, estamos vivendo um tempo semelhante a este. No que quero dizer, cada um fazer o que parece direito aos seus olhos.
Aqui diz a palavra que não havia rei. Não havia rei. Não havia rei? Certamente havia um rei. Deus era o rei. Mas ninguém nem cogitava com essa possibilidade. Havendo o rei, teria uma direção sábia, sendo este rei o próprio Deus. Não tendo o rei em Deus, havendo o outro, a direção, a norma seria ditada por este outro. E caberia a ele, dentro do zelo e do cuidado do povo, no temor de Deus, orientar o povo certo. O rei orientando errado, tanto o rei quanto o povo, ambos, vão por caminhos errados. Mas não havia rei. Vamos recolher essa parte. Vamos voltar. Não tinha uma direção. Então cada um fazia o que bem entendia. Irmãos, o tempo parece igual, né? Olhando a religiosidade que existe no Brasil, não sei se no mundo, a religiosidade está parecendo mais ou menos assim. Cada um faz o que parece adequado. Cada um faz o que acha direito. Não há preceitos, não há normas, não há estatuto, não há direção, não existe uma orientação. Se lemos o Salmo 119, nós vemos o salmista falando várias vezes sobre o aspecto da orientação da palavra de Deus. Como purificará o mancebo ou qualquer um o seu coração? Observando conforme a palavra de Deus. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Ensina-me os teus estatutos e serei mais sábio. Os teus estatutos me fazem sábio. Os teus estatutos me fazem andar com prudência. Quantas palavras, né, irmãos? Esta lição é importante, irmãos. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, nós não podemos fazer aquilo que parece bem aos nossos olhos ou no nosso juízo. Temos que conferir com a vontade de Deus. A palavra diz isso mesmo, para nós procurarmos saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vivemos em tempo que cada um escolhe a forma de servir a Deus. Não é Deus quem orienta, quem determina. O culto não é dirigido a Deus. A forma de viver não é para agradar a Deus. Entretanto, muitas vezes observamos um aspecto diferente de cada um servir conforme acha que fica bem ou lhe agrada. Enquanto, irmãos, que para andar na vontade de Deus, agradar a Deus, sabemos aquela palavra que Jesus disse, e é bem clara, todos conhecem: é necessário negarmos a nós mesmos. E tem um. Segundo, tomar a cruz. Terceiro, segui-lo. Não basta negarmos a nós mesmos, não basta. Além de negarmos a nós mesmos, temos que pegar a cruz. Além dessas duas coisas, nós temos que perseverar em segui-lo. Lembrando a palavra de Jeremias, muito citada, quando se diz que o coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o compreenderá? Por isso, irmão, nós não podemos ser juízes de nós mesmos, como não podemos ser juízes de outro, de um irmão. Juiz é Deus. É sábia aquela colocação de Paulo, quando chegou a dizer
que ele julgava a si mesmo, não via coisa alguma que o condenasse, que desabonasse. Entretanto, ele prosseguia para o alvo, porque quem o julgaria seria Deus. Estando bem, parecendo bem, tem que verificar sempre e prosseguir, segundo o modelo proposto em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira parte do nosso estudo. Mica, sua casa, sua mãe, seu filho, agora constituído sacerdote. Lembro ainda de citar a palavra de Hebreus capítulo 5, que ninguém deve tomar para si esta honra, ou esta responsabilidade. Ninguém. Porque isso cabe a Deus. E o exemplo está em Cristo Jesus, que não ousou dizer que era alguma coisa. E João Batista é outro exemplo quando disse que não era o Messias, não era o profeta, era a voz que clamava no deserto. Citações. Continuando, ainda em Juízes capítulo 17, no verso 7, temos agora um outro personagem com o seu viver, com seus pensamentos, e que vai juntar-se com esse primeiro. Diz aqui: e havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Vou fazer uma pausa. Jovem, levita. Por que de Belém? Porque a tribo Levi não tinha lugar certo para morar em termos de possessão. Tinha cidades que as demais tribos tinham que ceder para eles, levitas. Então eles viviam espalhados pelas tribos de Israel. Um levita com um sonho, um ideal, achar comodidade. Levita que tinha a honra de ser chamado por Deus para estar no cuidado das coisas santas, de ensinar o povo. Mas nós não vemos essa preocupação no levita. Ele estava preocupado com o quê? Comodidade. Se ele tivesse com o coração ardendo para servir a Deus, ensinar o povo como Esdras, aí está tudo bem. Mas ele estava querendo procurar o quê? Comodidade. Atenção para um detalhe: ele não cita aqui que ele era da família de Arão. Se não era da família de Arão, ele não podia ministrar em termos de ofício sacerdotal. Não podia. Os levitas no passado eram guardas do templo, cantores, músicos, transportadores dos objetos sagrados na peregrinação. Esta era a função dos levitas. E ensinar o povo a lei de Deus. Ao sacerdote tudo isso, e mais ainda, estar diretamente no ritual do santuário. Contato direto com Deus, intermediário entre o povo e Deus. Mas este jovem levita aqui, não consta que ele era da família de Arão. Era levita. Mas, movido pela necessidade ou vontade de ter uma comodidade, vai à casa de Mica, coincide. Verso 9. E disse-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe disse: sou levita, de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade.
se fosse colocar hoje, essa comodidade seria sobrevivência, salário. É lícito ou não é lícito? Se for nisto, é lícito. Se for isso, é lícito. Mas não deve ser a meta principal, ainda mais de um obreiro. Verso 10. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor Deus me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ele tinha alguma noção das coisas de Deus, mas não tinha a exatidão. Ele já tinha consagrado o filho, agora tira o filho e coloca quem? O levita. O levita sim, ele é de direito, é da parte de Deus. Seria correto, seria um pensamento mais nobre. Só que ele não podia consagrar o que era consagrado por Deus, como levita, porque já o era. E ele avançou o sinal consagrando-o como sacerdote. Como eu fiz consideração anterior, não consta que ele era da família de Arão. Então, irmãos, aquela noção vaga das coisas de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, é imprópria. Por isso que Paulo diz a Timóteo para prosseguir no estudo das Sagradas Escrituras, porque este estudo das Sagradas Escrituras fazem o homem sábio na salvação que há em Cristo Jesus. Mas a noção das coisas de Deus é um perigo. Aí erra achando que está acertando. O errar em uma dúvida, há tempo ainda de corrigir. Mas errar tendo certeza que está certo, fica difícil. E o levita, aí ele disse, né? Como deveria falar todo levita: não posso ser sacerdote, porque não sou da tribo ou da família de Arão. Nada, ele consentiu. Opa, uma boa oportunidade. Não é o correto, não é o preciso, mas é o que vai me satisfazer. Mas conhece alguma história assim? Hoje vemos muito disto. Não sei se sempre foi assim, mas não tão declarado e tão extensivo. E observe que este sacerdote agora, o jovem levita, vai ministrar com as imagens de escultura, o que para Deus é uma abominação. Quanto erro em cima de erro, errado juntando errado, erro somando com erro, e tudo dentro da auréola de perfeição e devoção a Deus, e de que Deus está gostando. Aqui fala jovem levita. Alguém poderia dizer: é jovem, não sabia. As Sagradas Escrituras diz, irmãos, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas tem que seguir um critério, tem que ter uma vida, tem que ter um propósito, Quando foram chamados outros homens no passado por Moisés, houve critério. Não é qualquer um, não é de qualquer forma. Muitas vezes Deus mesmo indicava quem ele queria. Paulo falou a mesma coisa ao dizer que quem deseja trabalhar nas coisas de Deus, excelente coisa deseja, mas convém que... E Paulo vai trazendo várias considerações. E quando Paulo ensinou a Timóteo nesta carreira do ofício do servir a Deus, ele disse:
sofre as aflições de Cristo. Combate o bom? Combate. Mas legitimamente, porque recebe coroa o soldado que batalha legitimamente. Hoje nós temos exemplos aí, soldados que não guerreiam com legitimidade, depois são levados ao tribunal e condenados. Muito mais preciso e perfeito e santo é Deus. Então não é de qualquer forma, né, irmãos? Não é de qualquer forma. Não pode ser assim. Mas é a ideia, cada um faz o que parece bem. Se um tinha a intenção de fazer o certo e fazer segundo o seu juízo, o outro que parecia ou deveria, como levita, saber o certo, não está preocupado em fazer o certo, está preocupado em ter comodidade. Concordar, irmãos, com outros ou com outro dá menos trabalho. Mas nas coisas de Deus nós temos que concordar com Deus, ainda que tenhamos que discordar de todos. Aqui que está o perigo. Nós já falamos disso em outra oportunidade. Moisés é o exemplo de um líder, de um servo de Deus, de alguém que está ministrando certo, porque transmite ao povo a ordem de Deus, a orientação de Deus, mostra o caminho traçado por Deus. Agora em Arão é o contrário. Arão ouve o povo. O que o povo quer? O que o povo oferece? Isso me agrada. Isso me satisfaz. Não pode ser assim. E muitos outros exemplos temos nas Sagradas Escrituras. Continuando, capítulo 18. Se não bastasse 2 que andam segundo o seu modo de pensar, agora se soma alguns mais. O capítulo 18 vai falar de um grupo de israelitas da tribo de Dan. Tribo de Dan. Deus repartiu toda Canaã para as tribos de Israel. Cada uma tinha o seu território. Na verdade, o povo, as tribos foram negligentes. Não saíram para conquistar a terra dada por Deus. E os danitas o fazem agora, de certa forma tardia, mas estão fazendo, buscando a herança dada por Deus. E procurando lugar, eles também vêm a encontrar a casa de Mica. Uma casa que estava virando um lugar de culto. Mas já temos visto, não é culto a Deus. Entendi o que era Deus. No capítulo 18, verso 3, diz que chegando à casa de Mica, uns homens da tribo de Dan que estavam à frente, espiando a terra para trazer os demais, seria como que batedores indo à frente do grupo maior para saber por onde deveriam passar. Chegando à casa de Mica, diz assim: e quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E o jovem levita lhes disse, verso 4: assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Verso 5: então lhe disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Misericórdia. Falso profeta. Mas o erro é generalizado, né, irmãos? Mica, o jovem levita e esses da tribo de Dan.
encontra um levita jovem, que nem era da família de Arão, e vão consultar por ele naquele culto de idolatria. E entendendo que Deus está falando. Não podemos ser muito simples nisso mais, né, irmão? Vemos constantemente danos de profecias impróprias. Deus falou, bonito, coincide, é isso mesmo que está no meu coração, é isso que eu perguntava a Deus, e por aí vamos. Às vezes precisamos fazer como Davi: Senhor, devo ir? Se o Senhor dizia vá, ele dizia, e mais o Senhor vai me abençoar? Ou fazermos como Gideão, faz uma prova, 2 provas, 3 provas, para ver se Deus está falando, porque o nosso coração é tendente, irmãos, a aceitar a boa palavra como sendo de Deus, porque esperamos um bem de Deus, e Deus tem bem para dar. Mas vem a palavra de encontro ao anseio do nosso coração, é de Deus. Essa expressão é tão usada, isso aí bate aqui, ó, no meu coração. É isso que eu estava querendo. Mas será que é de Deus mesmo? Fica a interrogação. Falamos assim, irmãos, não porque Deus não fale, Deus fala. Só que cuidado, Deus é santo. Deus muitas vezes se mostra tardio. Deus muitas vezes se santifica, se reserva, espera que aquele que chega a Ele esteja na medida certa, pronto para ouvir a sua voz, para ter a sua bênção. Deus é raro, e muitos têm feito Deus muito comum. Deus é joia, pedra preciosa, precisa remover uma montanha para achar uma pepita. E o pessoal está querendo uma montanha de pepita, achando que tudo é fácil. Deus pode ser fácil. Ele pode ser fácil. Porque Ele diz: não estou longe, não vos deixo órfãos, estou convosco. Mas já em Isaías 58 diz: se, aí tem um se. Antes de clamar já estou respondendo, mas se, irmãos podem ler depois Isaías 58. Se tivermos bem sintonizados com Deus, bem ligados com Deus, afinados com Deus, enquadrados nos seus preceitos, na sua vontade, aí sim, irmãos, a vida com Deus é um contínuo diálogo, como Moisés com Deus, como Elias e Eliseu, que falavam, viam as coisas de Deus. Muita gente que, por se dizer evangélico, crente, batizado com o Espírito Santo, fala em mistério, acha que Deus está falando à torta e à direita. Deus pode falar continuamente, mas olha lá se nós não estamos dentro deste assunto aqui, parecendo para nós que o caminho é direito, que o nosso caminho é direito segundo os nossos olhos. Pronto. Assim, aquele grupo de 5 homens, que eram 5, debaixo desta palavra do levita, vão em frente, acham um espaço, acham uma facilidade de encontrando um povo na frente fraco, e retornam para a sua tribo Dan, e diz para a tribo: achamos o lugar bom, lugar muito bom, pessoas não preparadas para a guerra, facilmente vamos tomar posse e ter aquele lugar para nós. E agora não só os 5 homens, mas uma multidão está indo para tomar posse da terra. Homens armados eram 600.
E como era a trajetória, o caminho, todos vão de novo na casa de Mica. Chegando lá, os 5 batedores, 5 espias, dão a informação completa. Verso 14 do capítulo 18. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra, e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Verso 17 diz assim: subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram na casa de Mica, e tomaram a imagem de escultura e o éfode, e os terafins em imagem de fundição. Eu vou usar outra palavra. Estão no processo de roubo. Estão roubando Deus, ou em fartura, deuses. Hoje alguém diria santos. Estamos lendo o verso 17. Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta. O verso 18 mostra para nós que o jovem levita pergunta para eles: o que vocês estão fazendo? Já estava evidente que eles estavam fazendo: roubando a casa, levando os ídolos de Mica. Verso 19, atente para esses versos. E eles lhe responderam, lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É a ti melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e uma geração em Israel? Opa, que oferta! Opa! Ser obreiro de igreja pequena para ser obreiro de um ministério, Campo Grande, que oferta! Vamos ver o que o jovem levita diz, se ele concorda com isso. Verso 20. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins, aí ele ajuda a levar, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Quanta gente errada, quanta gente achando que faz certo, sem ter rei. Não quero ninguém sobre mim, ninguém para me orientar, nem Deus. E junta um mais outro, forma uma multidão de gente que faz o que parece certo, cada um segundo o seu juízo, o seu modo de ver. Erro com mais erro, com mais erro. Um abismo chamando outro abismo. Uma noite anunciando outra noite. Noite que nunca tem alvorada. É por isso que Paulo disse, né, irmãos? Ouvimos nas Sagradas Escrituras: obreiro não avarento, sóbrio, não presunçoso, não neófito. Aí que vem o perigo do novo, atribuindo alguma coisa ao seu poder, à sua capacidade. Esse aqui está nesse caminho. Opa! Agora você é sacerdote de tribo, pastor de capital, ser pastor da igreja da Encruzilhada no Amazonas. Isso aí, irmãos, é uma pergunta. Por que abrir igreja na cidade, uma em cada esquina, se tem tanta roça que não tem igreja nenhuma? Não estou falando nem cidade, estou falando roça. Fica também um desabafo. Isso é para orientação. Por que a gente abre uma igreja na roça, que nós sempre fomos assim? Logo depois parece um monte para disputar os poucos fiéis que tem lá na roça. Parece mais disputa de igreja do que, na verdade, o objetivo de evangelizar. É uma pergunta.
Alguém tem a resposta? O mundo é tão extenso, tanta cidade sem uma igreja evangélica, tanta encruzilhada por Amazonas, onde pode ser colocado umas estacazinhas e colocar uma plaquinha, casa de oração, mas é melhor fazer na esquina, onde já tem outra. Fica essa questão. Para não deixar de falar também, para estar completo, lembremos da palavra de Deus que diz que aos olhos de Deus é abominação plantar 2 tipos de semente no mesmo campo. Semente é bom. Semente de feijão, semente de milho, semente de arroz. O que mais? Jabuticaba, mamão, banana. Mas é abominação a Deus plantar 2 sementes no mesmo campo. Por que a lei dizia isso? Paulo chegou a dizer que queria plantar, semear, evangelizar, não onde já houvesse sido semeado, mas além. Quando vem uma igreja, um grupo, uma pessoa dirigida por Deus, vamos dizer assim, como princípio, pregando o evangelho, tem uma forma de ser, tem uma forma de cultuar a Deus, tem uma compreensão do evangelho, o evangelho que é único. Agora, quando vem no mesmo lugar outro pregar, ainda que o mesmo evangelho, está plantando semente em campo que já tem algo plantado. A experiência de campo mostra que se eu planto várias sementes na mesma terra, todas elas minguam, saem raquíticas. E o esterco e a terra não é boa para toda e qualquer semente. Para cada terra existe um tipo de semente. E a semente certa na terra certa, com o cuidado certo, dá fruto em abundância e frutos bons. Mas se mistura, não é bom para a lavoura, muito menos para a lavoura de Deus. Fica essa consideração. Por isso, nosso ministério tem lutado para não abrir igreja onde já tem igreja. Era tão fácil abrir igrejas nas cidades vizinhas. Mas vamos lá, vamos para Maracaibo, vamos lá para Santa Helena, na Venezuela, vamos apoiar o Japão, vamos apoiar o pastor Zezinho, que está mandando missionários para lugares difíceis do Amazonas ou por todo o mundo. Digo isso para nós observarem a forma que nós vemos e agimos. Se é correto diante de Deus, considerem, copiem, vivam. Se é incorreto, estamos prontos a ouvir alguma palavra de melhor orientação da parte de Deus. Mas voltemos aqui. Primeiro Mica, com sua mãe, seu filho. Depois o jovem levita. Depois os 5 espias com toda uma tribo de Dan, ou uma multidão da tribo de Dan. No capítulo 18, verso 30, temos a conclusão deste assunto. No verso 30 diz: e os filhos de Dan, aquela tribo, levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. 31 afirma ainda: assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Era proibido fazer outro templo, outro lugar de culto, que o lugar de culto era onde Deus tinha escolhido, era na cidade de Siló. Um novo erro. E Mica fez a sua casa como sendo um lugar de culto. Os danitas pegaram o sacerdote e os ídolos, levaram para a sua terra,
para fazer ali lugar de culto. E foi lugar de culto toda a existência da tribo, até serem exterminados. Pergunto, essa série de erros, agir conforme parece bem a nossos olhos, termina bem? Não termina bem. Ainda aqui dentro dessa última leitura, não só tomaram aquele jovem levita para ser sacerdote, como agora eles mesmos lá já estão consagrando os sacerdotes dentro da própria tribo. Dentro da própria tribo. E aqui, os filhos de Gerson, filhos de Manassés, dos danitas, esta família é escolhida para ser sacerdote. Irmãos, não podemos dizer que o filho de um obreiro, o filho de um pastor, não possa ser obreiro, não possa ser pastor. Mas, irmão, não é automático, não. Não é automático. Assim como esposa de obreiro, esposa de pastor, não é obreira nem pastora. E muitos estão tomando isso como algo corriqueiro. O pastor da igreja consagra os seus filhos e serão os futuros pastores da igreja. A esposa do pastor agora também é pastora. Se alguém acha que não é correto chamar pastora, chama de missionária. Se é missionária, amém. Se é pastora, amém. Mas não como regra, como costume entre os homens. Observe como um erro chama outro erro. Erro somado a erro da distinção de uma tribo em Israel. A queda de alguém não é no primeiro tropeço, nem no lugar que tropeçou. A pessoa vai, depois de tropeçar numa coisa, vai mostrando a sua falta de equilíbrio até por fim cair mais adiante. Concluindo essa parte aqui, quando nós lemos já lá em Apocalipse as tribos de Israel, em Apocalipse, já não se conta mais a tribo de Dan. O que aconteceu com ela? Não só se extinguiu na terra, como também se extinguiu no céu? Andou todo o tempo errado na terra, que não teve lugar também no céu? Será que por fim alguém pergunta, não é uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito de Deus? Ou como alguns costumam dizer e procurar saber, um pecado contra o Espírito Santo? Coisas e mais coisas somadas. E o final é, Dan não tem entrado no reino dos céus. Mas a história começou com Mica, um homem de Efraim, outra tribo, não tem nada a ver com o assunto, que juntou com outro jovem da tribo de Levi, e o resultado é a tribo toda de Dan. Desviada, perdeu a direção, não consegue achar o caminho de retorno para Deus. Observe, dentro do nosso estudo, procurando personagens, dentro das Sagradas Escrituras, o capítulo 17 e 18 de Juízes nos mostra alguns personagens, cujas vidas e atuações estão entrelaçadas, mas estando no erro, ninguém para corrigir, ninguém para tampar a brecha, nem uma placa de sinalização neste caminho errado, e toda a tribo se desvia de Deus. Assim fica, irmãos, para nós essa consideração, essa meditação, para aplicarmos na nossa vida. A história é triste, mas é ensino para nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova.
Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.